Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo dia, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 8 de fevereiro, a lição 9, ela tem como título O Coração de Judas. A lição de hoje ela está baseada no livro de João, capítulo 12, do versículos de 1 a 8. E aqui conta uma das histórias mais trágicas da Bíblia, que é justamente de Judas Iscariotes, onde ele teve a satisfação e o privilégio de, juntamente com outros 11 discípulos, participarem de uma história onde eles tiveram a oportunidade de aprender diretamente com o Mestre Jesus e passando todo aquele tempo aprendendo sobre a verdade eternas, que eram diretamente dadas do Mestre, né? E o que nós vimos aqui foi justamente que Judas, através da ambição, né? E ele acabou, e também da cobiça, acabou sendo enganado pelo seu coração e tendo realmente momentos trágicos na sua vida. E um desses momentos, que mostraram o caráter, de Judas assim durante esta caminhada, foi justamente numa festa que foi feita na casa do tio de Lázaro, de Marta, e de Maria, que ele deu um banquete, um almoço assim para Jesus e seus discípulos, né? E o Judas participou daquilo. E naquele momento, da chegada do mestre até a casa de Simão, Maria, que era chamada Maria de Betânia, que era a irmã de Marta e Lázaro, ela durante toda a sua vida, ela economizou um perfume assim caríssimo, né? Um perfume assim muito raro para a época, né? E Maria, ela era a caçula ali daquela família, muito trabalhadora. E ela resolveu, assim que ninguém notasse, quebrar um vaso de alabastro com mais puro perfume e derramou sobre a cabeça do Mestre Jesus. E ela enxugou com seus próprios cabelos, né? E a sala assim ficou toda perfumada. E todos notaram que ali estava um perfume caríssimo, né? E ali era uma economia de todo o trabalho de uma mulher séria, que custou para ela 300 denários. E Judas, ao ver aquilo ali, indagou: Maria, por que você não vendeu este puro perfume e deu aos pobres? E ali Judas, fora outras oportunidades, ele também havia despertado a cobiça, porque ele sempre roubava, as doações, e ele sempre era repreendido, por Pedro, né? E também nesse momento ele foi repreendido por Jesus, que achou bela atitude, de Maria. E Judas Iscariotes, ele nasceu em Queriate, é uma região ali da Judéia, e segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que ele não nasceu na Galileia. Ele era filho de Simão, ele foi um dos primeiros a se juntar a Cristo. E ele se uniu ao Mestre quando a multidão seguia a Jesus. E Deus tinha assim um futuro brilhante para Judas. Por ele justamente, Judas ter um potencial enorme, um homem culto, tremendo, e ele era muito talentoso.
porém amou mais a cobiça, a corrupção, do que seu próprio mestre Jesus. E muito provavelmente Judas assistiu a umas pregações de Cristo nas sinagogas, às margens ali e também às vezes nas margens da Galileia ali também, junto com aquela multidão, e os ensinos do mestre tocou seu coração. Isso fez com que ele desejasse estar ao lado de Jesus, e ele o aceitou pela oportunidade a todos que queriam transformar seus corações e queriam segui-lo sabendo das dificuldades. E à medida que ele andava com Jesus, vendo o modo que ele tratava a todos e ouvindo as palavras doces do mestre com amor, e ele testemunhou também os milagres, Judas se convenceu de que o ministério dele deveria ser ao lado de Cristo. E era uma oportunidade para ele, para ele demonstrar, né, os seus conhecimentos, né, e para ele obter algo superior que ele já havia visto em Jesus. Porém, Jesus via a batalha no coração dentro de Judas. A batalha entre o seu orgulho, a cobiça e o serviço de Cristo. E que ali dentro daquele coração ele teria um trabalho difícil de transformação. Judas tinha a alegria e o desejo de participar do grupo, né, de Jesus. E tomou lugar entre os 12 amigos mais próximos de Cristo. E até realizou naquele momento, antes da traição, um ministério evangelístico assim, bem sucedido, porque ele tinha o dom da palavra, ele era eloquente, né? Ele era respeitado assim, pela inteligência, a rapidez dos cálculos, e até admirado assim, pelos discípulos por ser um homem assim, diferenciado. E se todo esse talento fosse aproveitado realmente para a obra de Cristo, Judas provavelmente seria um evangelista do mesmo nível do apóstolo Paulo, por ele ser culto. E Jesus tinha certeza que o amor de Judas Iscariotes, né, pelos bens materiais que ele, Judas, tinha, iria atrapalhar o seu ministério. E seu amor pelo evangelho não seria duradouro. Jesus sabia disso, porque muito embora Judas estivesse convencido de que ali estava a verdade, e que o mestre falava, né, assim, tocava seu coração, mas para ele não havia sido assim, uma conversão, né, real, quando a verdade não converte o coração, e ela até o endurece, né? E cego pela fraqueza, né, do seu caráter, Judas foi posto em uma função que lhe daria uma oportunidade grande de corrigir seus erros. Como tesoureiro do grupo de discípulos, Judas tinha a oportunidade de administrar as atividades do grupo missionário, planejando bem a alimentação deles, os suprimentos que eles precisavam para viagens, e até suprir as necessidades dos carentes, né, que chegavam próximo de Jesus, que era o que mais interessava para o evangelho. E servindo aos outros, Judas poderia manter seu espírito abnegado de servir. Mas mesmo ouvindo as palavras de amor e testemunhando uma vida isenta, né, de egoísmo, Judas era condescendente e permitia que os traços da sua corrupção revelassem cada episódio, cada dia, e que aguçava a sua cobiça. E ele queria lucrar em tudo, levar vantagem em tudo. E Judas Iscariotes servia como tesoureiro do grupo de discípulos, que está lá em João 13:29. Mas aos poucos ele foi mostrando seus defeitos com a avareza, a ganância, a cobiça, que ele até furtava, roubava, né, nas arrecadações dentro do trabalho missionário, que ficava guardado assim numa bolsa, né? E era um ato assim de profundo respeito que Maria Bethânia resolveu em sua casa
e convidou a Jesus, na verdade não era na casa, era na casa do tio dela, do Simão, que ela convidou o Jesus e seus discípulos para irem lá na casa do tio dela, onde Maria de Betânia era irmã de Lázaro, né? E Jesus gostava de ir nesses lugares porque ele sentia-se bem, né? Principalmente com Lázaro, que é um amigo muito particular dele, Jesus. Eram verdadeiros amigos. E a sua irmã, outra chamada-se Marta, ela servia assim os convidados com alegria, mesmo que fosse na casa do Simão e na própria casa dela, ela sempre fazia isso. Maria tomando assim um bálsamo, né, com o nardo puro, num vaso assim de alabastro, né, caríssimo e precioso, e com bastante humildade, ele ungiu realmente Jesus, e com esse perfume raro enxugou seus cabelos, e a casa toda foi perfumada. E Judas Iscariotes, né, aquele conhecedor de economia, do valor do bálsamo, que era raro, né, na época, e aguçado assim pela cobiça, fez duras críticas a tal atitude de Maria, e ele diz: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Está lá em João 12:5. E João menciona, nesse capítulo, até fala, olha o que João fala: isto disse ele, Judas, não porque tivesse cuidado pelos pobres, mas porque era ladrão, acostumado a tirar dinheiro da bolsa dos apóstolos, que está lá em João capítulo 12, versículo 7. Vejam o caráter de Judas. E Jesus, ao ver o comentário de Judas Iscariotes, falou: deixe Maria, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, que está lá em João 12, versículo 7. A sutileza da repreensão do Mestre e Salvador Jesus ao comentário de Judas o levou a deixar Judas aquele banquete e sair irado diretamente, né, para o palácio do sumo sacerdote, onde os inimigos principais de Cristo estavam reunidos, já planejando para matá-lo. Judas aproveitou a oportunidade para mostrar a cobiça e se ofereceu para entregar o Mestre Jesus, mediante um pagamento que até então era menor do que o valor que Maria de Betânia havia pago por aquele puro perfume, que está lá em Mateus 26, capítulo 26, né, versículos 14 até 16. E vejam, né, Judas um dia se aproximou de Cristo em busca do reino dos céus. No início ele amava o grande mestre e se dedicava a pregar o evangelho com qualidade, como poucos discípulos tinham, porque ele era talentoso. Mas porque Judas fez algo tão ruim assim? Bom, um dia ele quis ser transformado o seu caráter pelo mestre, que o amava, até tentava ajudá-lo, que conhecia bem as suas deficiências. Jesus nunca se afastou de Judas, sempre estava dando instrução para ele, para que ele pudesse melhorar. Deu-lhe um lugar especial entre os 12 discípulos, confiou a ele uma grande obra do Evangelho e até tinha poder de curar doentes, de expulsar demônios. Vejam o que Judas tinha. Mas o que nós vimos é que Judas não se entregou totalmente ao Mestre Jesus e deixou-se levar pela ambição, pela cobiça do mundo, aflorando a avareza, a ganância. O que faltou a Judas era uma submissão a Cristo, estar em comunhão todos os dias, vencer essas deficiências pelo poder de Cristo. Aí nós vimos, meu amigo, minha amiga, esse grande problema que chama-se cobiça, o desejo do coração de ter as coisas que não pertencem a nós. E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem Jesus como Salvador e Senhor.
Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter entendimento, a manusear melhor as Sagradas Escrituras, não se deixar de se envolver por enganos do inimigo, que ele gosta de iludir as pessoas através do dinheiro, dos bens, faz com que a pessoa seja avarenta, que a pessoa tenha cobiça, que é um mal que vai levando outros males adiante. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, meu amigo, minha amiga, não é só isto. Você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, no lugar onde não há mais dor, mais morte, mais sofrimento. Você vai estar lá nas bodas do Cordeiro, nas bodas de Jesus, lá no céu, meu amigo, minha amiga. E sabe por quê? Deus quer fazer com você, meu amigo, que Deus quer fazer com você, minha amiga. Sabe por quê Deus quer fazer isso? Levar-te para as mansões celestiais? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.